Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz aqui sempre às segundas-feiras um tema para o seu acompanhamento, para o seu esclarecimento e para o seu debate também junto aos seus amigos, familiares, pessoas da sua comunidade. Nesta segunda-feira, hoje, vamos falar de um tema muito importante para a saúde, principalmente saúde das famílias, saúde masculina, uma saúde que afeta todas as pessoas, né? Justamente no mês do que nós chamamos Novembro Azul, onde acontece uma campanha de prevenção e combate ao câncer de próstata. Nós vamos conversar justamente sobre esse tema e uma questão: quando os homens devem procurar um urologista? O mês Novembro Azul alerta sobre a prevenção ao câncer de próstata e busca minar a resistência dos homens nas chamadas consultas de rotina. Sobre esse assunto nós vamos conversar. Já está aqui conosco no aplicativo o urologista Dr. Alexandre Kripa, que é médico-chefe da Clínica de Urologia do Hospital do Servidor Público Municipal, entre outras atribuições do Dr. Alexandre, que já está conosco. Já nós vamos iniciar esse bate-papo com ele. Lembrando que o Radar Paulista tem os apoios de Eco Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento com áreas verdes e amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Eco Espaço e Lazer. Mais informações você obtém no www.facebook.com/Eco Espaço e Lazer, tudo junto. Tá certo? Tem também o Ateliê Comunicação. Então, melhor comunicação com o mundo. Mais informações você obtém no também facebook.com/Ateliê Comunicação SP. E ainda a nossa BCC Television, onde você produz, divulga seu negócio, seu vídeo institucional, grava a sua reportagem aqui conosco. É só falar com a nossa equipe super profissional da BCC Television, Luciano, Márcio, Verão, a Betânia e o Bernardo. Mais informações você obtém no site www.bcctelevision.com.br. Tá certo? Bom, dadas as dicas, vamos então trazer o nosso entrevistado aqui para a nossa sala, né, de entrevistas no nosso aplicativo, né? Como eu disse anteriormente, doutor Alexandre Kripa, a quem eu agradeço pela participação e já desejo uma boa tarde e novamente agradecendo pela sua presença aqui, doutor Alexandre. Boa tarde, Renato. É um prazer estar aqui. Boa tarde aos ouvintes do Radar Paulista. E esperamos contribuir com alguma coisa nesse Novembro Azul aí, que você citou tão bem, que é o mês que a gente lembra da prevenção do câncer de próstata. Sem dúvida. E vai contribuir, sem dúvida nenhuma, para nós e para todos que nos acompanham e que poderão depois acompanhar também aí nas redes, já que o nosso vídeo também fica no YouTube e nas demais redes sociais. Doutor Alexandre, até para que as pessoas entendam melhor do que nós estamos falando, muitas vezes, claro que quando nós falamos, as pessoas que já conhecem, que já pesquisaram, ou que até já tiveram problemas na próstata, muitas vezes conhecem melhor o assunto, mas tem aquelas que ainda desconhecem. Então, a minha pergunta vai justamente nessa direção. O que é a próstata e o que ela significa? Qual é a atividade dela no organismo masculino? Bom, Renato, a próstata é uma glândula. Ela fica logo abaixo da bexiga e ela compõe a uretra masculina, por onde sai a urina. Ela faz parte da uretra masculina. E essa glândula, que é a próstata, ela pesa mais ou menos 20 gramas, tamanho de uma noz, quando o homem é jovem, e ela ajuda na manutenção do espermatozoide. Ela faz parte, ela produz uma parte do líquido seminal. O que é o líquido seminal? Quando o homem ejacula, aquilo que é ejaculado é o líquido seminal. E a próstata produz uma parte desse líquido seminal. Ok. No caso, doutor Alexandre, por que a próstata tem essa preocupação, né, com relação à saúde masculina e quais as doenças que afetam essa glândula, como o senhor acabou de nos explicar?
Renato, é muito interessante, por exemplo, o Novembro Azul. Quando que surgiu o Novembro Azul, né? Por que surgiu em novembro? Por que é azul? Por que surgiu o bigode? Na verdade, surgiu na Austrália há quase 20 anos atrás. Foi em 2003 que dois jovens australianos estavam conversando e eles, vendo as mães se preocuparem com a prevenção do câncer de mama, eles resolveram, olhando as mães fazendo campanha, falaram assim, vamos fazer o mesmo para a saúde masculina. Vamos falar sobre a prevenção do câncer de próstata. E como é que eles fizeram isso? Naquela época, muita gente, a maioria das pessoas não usavam na Austrália nem bigode nem barba. O que eles fizeram? Deixaram crescer bigode e barba e começaram a campanha do Novembro Azul. Isso se disseminou para vários países, inclusive para o Brasil, e o símbolo é um bigode por causa disso, só como curiosidade. E por que a próstata ela chama tanto atenção no homem? Existem outras patologias que também são importantes. Doença sexualmente transmissível, nós temos tendo uma epidemia nas pessoas mais jovens, mas a próstata em si, ela começa a nos dar problemas a partir dos 40, 45 anos de idade. Por quê? A partir dos 45, 50 anos de idade, ela tem naturalmente um crescimento benigno da próstata. Não é, na maioria das vezes, um crescimento maligno, e sim um crescimento benigno. Ela vai crescendo a partir dos 50 anos. 50% dos homens possuem esse crescimento de uma maneira benigna, e acima dos 80% tem isso. E por que esse crescimento da próstata causa tanto incômodo na saúde masculina? Porque, como eu disse anteriormente, ela faz parte da uretra. O que é a uretra? Nada mais do que um cano por onde sai a urina. Então, a bexiga, que seria o nosso reservatório, quando ela contrai, ela expulsa a urina pelo ladrão, que seria a próstata. Então, quando ela contrai, sai a urina pela próstata. Se a próstata cresce, ela pode fechar esse canal e começar a ter dificuldade do homem expulsar essa urina pela uretra, que é pelo cano. Então, é por isso que é tão importante a gente falar sobre a prevenção e sobre o crescimento da próstata. Isso, como eu falei, na maioria das vezes é uma coisa benigna, mas o crescimento maligno, que é o câncer de próstata, também acontece nessa mesma situação, fechando o canal. Então, um dos primeiros sinais que o homem sente é diminuição do jato da urina, ou seja, não tem mais jato, ele praticamente urina no pé. Isso quer dizer que a próstata cresceu. Na maioria das vezes, nós vamos investigar e descobrimos que ela cresceu de uma maneira benigna. Temos remédios para isso. Mas, se nós esperarmos o homem ter sintomas e, por azar, esse crescimento ser um câncer, ou seja, um crescimento maligno da próstata, só quando isso acontecer, a gente já perdeu a chance do tratamento na fase inicial do câncer. O câncer de próstata, ele só vai dar esses sintomas ou outros sintomas mais graves quando ele já não está mais encapsulado, que ele não está mais só dentro da próstata, que ele já saiu da próstata. E aí a nossa chance de cura da doença diminui muito. Se a gente pega na fase inicial, a chance de cura nossa é acima de 90%. Dentro dos sintomas que o senhor está dizendo, por exemplo, a dificuldade de urinar, né? E, consequentemente, eu também já acompanhei aí pessoas do meu convívio que urinam muitas vezes, né? Talvez até em razão, talvez, dessa dificuldade, aí o senhor pode explicar melhor. E uma outra, e eu gostaria de saber mais a esse respeito, dos casos que nós temos, por exemplo, da próstata, das questões benignas e malignas. Há uma porcentagem, normalmente, qual é a faixa etária que isso atinge? Gostaria que o senhor desse um panorama nesse aspecto para nós, por favor. Perfeito. Como você falou, Renato, tem pessoas que vão urinar várias vezes. Isso acontece e o homem pode até não ter condições, ele não consegue nem segurar a urina. Ele chega em casa, coloca a chave e tem que sair correndo para o banheiro e, às vezes, urina na calça. Isso é evolução desse quadro que tanto pode ser benigno quanto maligno. Se nós tratarmos esse quadro, normalmente,
esse paciente volta a ter um controle melhor da urina. Mas existe essa urgência miccional, né? Essa premência para ir urinar. E isso normalmente é devido a um crescimento da próstata. Pode não ser, pode ter outras patologias nervosas que podem também dar esse tipo de sintoma, mas normalmente é pelo crescimento da próstata. A outra pergunta foi sobre o câncer de próstata em si, em termos de faixa etária. O que a nossa sociedade preconiza? Que a partir dos 50 anos de idade, todo homem faça o exame preventivo anualmente da próstata. O que consiste esse exame? Nada mais do que um exame de sangue, que chama-se antígeno prostático específico, que é uma glicoproteína, que essa proteína é dosada e ela dá um valor. Esse valor não é que tendo isso quer dizer que tem câncer, não. Dependendo do número desse PSA, é que nós vamos ter uma suspeita ou não de câncer. Então, primeira etapa, fazer o exame de sangue. Atualmente, mais de 90% do diagnóstico, da suspeita e diagnóstico do câncer de próstata é feito através desse exame, desse PSA. O toque retal é muito importante também. Por quê? Entre 10% a 20% dos exames de toque retal alterado possuem esse exame de PSA do sangue em valores normais. Então, o toque é importante, apesar disso estar evoluindo, mas ainda é importante por causa disso, porque alguns tumores, eles são, às vezes, tão agressivos, a maquinária celular que deveria produzir essa proteína, ela fica tão alterada que ela não causa o aumento esperado dessa proteína nos casos de câncer. Então, a partir dos 50 anos anualmente e a partir dos 45 anos, quando você tem uma história familiar de câncer de próstata. O que é uma história familiar? Pai, irmãos, tio, que tiveram câncer de próstata, principalmente antes dos 65 anos de idade. Então, é importante que essas pessoas e a raça negra comecem a fazer o preventivo a partir dos 45 anos de idade. Uhum. Uma pergunta que eu fiz aí também, que assim, acabou ficando em aberto. A questão, por exemplo, há uma porcentagem com relação ao número de casos que se apresentam, Sim. Os homens que vão às clínicas fazerem esse diagnóstico, né? Entre benigno e maligno, a possibilidade de um câncer. Qual é essa expectativa, vamos dizer, em termos de indicador, doutor? Perfeito. No último estudo do INCA, do Instituto Nacional de Câncer, demonstrou que entre 16% dos homens vão ter o diagnóstico de câncer de próstata durante a sua vida. Então, de cada 100 homens, 16 nós vamos fazer o diagnóstico de câncer durante a vida dele. Esse número é um número expressivo e não necessariamente, quando a gente faz o diagnóstico, esse paciente ele vai necessitar de um tratamento cirúrgico, radioterápico. Existem opções de tratamento para esses homens, dependendo da faixa etária em que é diagnosticado e dependendo do tipo de câncer que foi diagnosticado. Porque o câncer de próstata, ele pode ser um câncer, vamos dizer assim, entre aspas, bonzinho ou muito agressivo. Então, isso também vai nos diferenciar. O que é importante saber é que, a partir dos 50 anos de idade, 50% dos homens vão ter esse crescimento de uma forma benigna. Apenas 16%, entre aspas, dos 16%, vão ter o diagnóstico de câncer durante a sua vida. Uhum. Uma outra questão, doutor Alexandre, o senhor falou que a partir dos 45, para quem tem algum antecedente, né, na família com relação à doença, e a partir de 50, de uma maneira que seja preventiva, né, para que os homens façam esses exames anualmente. Essas faixas etárias, então, eu entendo que seriam as mais atingidas. Há possibilidade de homens mais jovens também serem atingidos pelas doenças da próstata? Existe a possibilidade do homem abaixo dos 45 anos fazer o diagnóstico de câncer de próstata é menor do que 1%. Por isso que a gente faz a partir dessa faixa etária. E por que é importante a gente fazer isso de uma maneira regular
e algumas sociedades pregam anualmente, e algumas sociedades estão pregando que faça bianual, dependendo do tamanho da próstata e do valor do PSA. Porque esse espaçamento de tempo que a gente dá, pensando da seguinte maneira, falando de uma forma bem grosseira, se o câncer começar a crescer no dia seguinte após a gente ter feito o preventivo e a gente fizer novamente o preventivo daqui a um ano, a chance de cura desse paciente, dessa doença, é a mesma que se a gente tivesse pegado um ano atrás. Eu não sei se eu me fiz entender em relação a isso. Entendi que se a pessoa descobrir com um ano antes que ela tem alguma doença na próstata, um ano depois é como se ela tivesse já mais curada, vamos dizer assim, mais preparada. Se a gente instituir o tratamento para o câncer de próstata um ano depois do preventivo de normal e começar a crescer um câncer, porque o câncer de próstata ele é um câncer que demora muito para crescer. Normalmente ele demora 15 anos para crescer. Então, e até para aparecer, para surgir, e a gente conseguir fazer o diagnóstico dele, às vezes são anos entre a maquinária celular desarrumar para começar a formar o câncer e a gente fazer o diagnóstico. O que eu quero dizer é que, feito o diagnóstico do câncer de próstata, nós temos um tempo para fazer o tratamento, sem diminuir a chance de cura. Uhum. E quais são essas etapas, então, já que o senhor está falando sobre isso? Quer dizer, o senhor falou que faz o exame de PSA, não é isso? E aí eu gostaria de saber qual é a média normal de um homem com média de 50 anos. E quais seriam aí as etapas que levariam a novos exames. Aí vem na sequência que eu disse, o exame de toque retal, e a partir daí quais são os outros exames, de que maneira se chega ao diagnóstico do câncer. Perfeito, Renato. Não existe um valor, o laboratório geralmente coloca lá até 2,5 ou até 4, dependendo do laboratório, nanogramas por mililitro, que é o número que aparece no exame, né? 2,5 ou até 4, dependendo do laboratório. Mas, na verdade, o valor do PSA, ele não é influenciado só pelo câncer ou só pela hiperplasia prostática benigna, que é o tumor benigno. O que altera o valor desse PSA? Infecção, por exemplo, uma prostatite. Uma prostatite no homem faz com que o PSA dele suba para cima de 20, de 30. E é por uma inflamação. Uma outra coisa que faz esse PSA crescer é o crescimento benigno da próstata. Como eu falei, 50% dos homens, após os 50 anos de idade, tem esse crescimento. Então, esse valor, se a próstata pesar 100 gramas, ele pode chegar a ter um PSA de 10 e não ser câncer. Então, existem algumas variáveis desse PSA que a gente tem que calcular individualmente pelo tamanho da próstata, pela idade do paciente. A idade também faz com que esse PSA aumente. E o câncer de próstata também faz com que o PSA aumente. O que nós temos que entender, e aí por isso que ter um número só de PSA não é o ideal, é você colocar o PSA dentro do indivíduo. Ou seja, um homem de 50 anos com uma próstata de 100 gramas, ele vai ter um PSA de 7, 8, que pode ser extremamente normal. Em compensação, um homem de 50 anos com uma próstata de 30 gramas, se ele tiver um PSA de 7, a gente tem que suspeitar do câncer. Então, quando o urologista enquadra isso e fala assim, bom, esse PSA para esse indivíduo está normal, é uma coisa. Quando ele fala que não está normal esse PSA, a gente vai ter que partir para o segundo estágio, que é discutir com o doente, com o paciente que está à sua frente, se nós vamos evoluir para tentar fazer o diagnóstico ou não. E fora o PSA, necessário fazer o toque, porque o toque, se aparecer uma área endurecida ou um nódulo, independente do valor do PSA, nós temos que prosseguir a investigação, se assim for um desejo do paciente. Mas então, aí esse toque, ele já neutraliza a sequência? Se o senhor não verificar ali um cancro, não sei exatamente a palavra aí, que endurece essa parede, como o senhor acabou de dizer. Não acontecendo isso,
Então, ele significa que ele tem uma prostatite, como o senhor disse, ou um crescimento da próstata? Ou como é que a gente explica isso? São complementares, os exames são complementares. Um ou outro alterado, ou o PSA, ou o toque alterado. Se o paciente deseja fazer a investigação, nós temos que passar para a segunda etapa. Essa segunda etapa é uma biópsia da próstata. É tirar fragmentos da próstata para ver se tem um tumor maligno ou não, se tem um câncer ou não. Só que, Renato, a gente hoje em dia tem que... o médico hoje, no meu modo de ver, ele é um interlocutor para o paciente. Então, ele tem que orientar o paciente da melhor maneira possível. Mas não mais falar, faça isso e pronto. Ele tem que discutir. Por quê? Porque existem homens, por exemplo, que têm uma expectativa de vida menor do que 10 anos. Podemos pegar a idade média do brasileiro, 72, 73 anos de idade, expectativa de vida. Se nós pegarmos um senhor de idade com 80 anos, 75 anos, que tem um diabetes, hipertensão e tem um PSA um pouco só alterado, que pode até ser um câncer, mas será que vale a pena a gente fazer um exame agressivo, que é a biópsia, que provavelmente a gente não vai precisar tratar desse tumor, ele vai provavelmente poder passar a vida inteira dele com esse tumor sem ter nenhuma consequência, ou a gente vai ter que fazer a biópsia em um tratamento que vai diminuir muito a qualidade de vida desse cidadão, desse senhor. Então, nós temos que, a partir do momento que fez o toque e o PSA, a gente tem que pensar se vale a pena a gente prosseguir ou não a investigação, e tem que discutir isso com o paciente. Tá certo. Bom, nós vamos fazer aqui um breve intervalo. Estamos falando hoje sobre o Novembro Azul e sobre a prevenção e o combate ao câncer de próstata. Eu vou deixar aqui uma pergunta para o doutor Alexandre na sequência aqui do Radar Paulista, que é, doutor, na sequência, tá? Por que as células tumorais crescem? O que leva? Qual é a forma que as pessoas, que os homens, de uma maneira geral, o que os homens devem fazer para se prevenirem, para que essas células não cresçam, se é que há essa possibilidade? Mas, na sequência aqui do Radar Paulista na TV, eu chamo aí a sua atenção, você, ouvinte, internauta e telespectador da BCC Television. É rapidinho o nosso intervalo, a gente já volta em 2 minutinhos. Até já. Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV, nesta segunda-feira, tratando do tema do Novembro Azul, da prevenção e combate ao câncer de próstata. Está conosco, no nosso aplicativo aqui no Radar Paulista na TV, o doutor Alexandre Crippa, né, que é médico-chefe da Clínica de Urologia do Hospital do Servidor Público Municipal. E eu havia deixado uma pergunta no bloco anterior para o doutor Alexandre com relação ao crescimento dessas células tumorais, doutor Alexandre. O que leva essas células
tumorais a crescer. E aí eu aproveito para perguntar para o senhor o seguinte: o senhor disse que já num estágio avançado do diagnóstico, que os pacientes vão chegar a fazer, inclusive, uma biópsia. Essa biópsia, ela tem validade, vamos dizer, para a vida inteira, ou ele precisa a todo momento estar fazendo esse tipo de biópsia, como é feito, por exemplo, com o toque retal? São essas duas perguntas dentro de uma, por favor, doutor Alexandre. Perfeito, Renato. A maquinária celular, ela é controlada por genes e proteínas. Então, se existe uma célula que começa um desarranjo nela por uma alteração genética, ela começa a ter uma proliferação muito grande, existe uma compensação, um outro gene que vai lá e faz com que essa célula morra, tenha apoptose. Se nós temos ou deficiência ou aumento de um desses lados, esse maquinário celular, ele perde a capacidade de identificar aquela célula que está se dividindo e multiplicando de uma maneira desordenada e não impede ela de crescer. E aí nós vamos ter o que nós chamamos de câncer, né? Que é o crescimento dessa célula desordenada. O que acontece para a gente? O que a gente poderia fazer na nossa vida para tentar não ter isso? O câncer de próstata tem uma atuação muito genética, então por isso que familiar aumenta muito a chance de ter o câncer de próstata, de 2 a 5 vezes, dependendo do número de familiares acometidos. Porém, existem alguns estudos demonstrando que manter peso, uma vida saudável com exercícios físicos, não comer tanta comida gordurosa, de gordura animal, diminui a chance de câncer de próstata. Então, vou dar um exemplo. No Japão não é muito comum ter câncer de próstata, porque a ingestão de gordura animal é pequena. Se nós vamos nos países nórdicos, o câncer de próstata, a incidência é muito mais alta. Então, são esses fatores exógenos, ou seja, os fatores externos, que nós podemos controlar para tentar evitar o câncer de próstata. Quanto à relação com a biópsia, que você comentou, Renato, a gente só faz a biópsia naquela situação que a gente suspeita do tumor. Se a gente suspeita do tumor, a gente realiza a biópsia. É normal a gente fazer uma biópsia só. É raro os casos que a gente tenha que ficar fazendo 2, 3 biópsias. Acontece, mas não é o mais frequente. E hoje existe uma tecnologia que é uma ressonância que a gente chama de multiparamétrica da próstata, que ela classifica também, melhor do que o toque, inclusive, se esse paciente tem uma área que é mais suspeita, então a gente vai lá, faz a biópsia, não deu nada, mas ainda o exame de PSA ou de toque está alterado. Você pode usar essa ressonância para detectar a área suspeita e fazer uma fusão de imagem para fazer a biópsia exatamente nessa área suspeita. Quando uma biópsia primeira, por exemplo, vem negativa e a suspeita clínica é muito grande. Uhum. O que eu, na verdade, o meu questionamento com relação à biópsia é que, assim, falando realmente de maneira muito genérica a esse respeito, para que as pessoas entendam o seguinte: a biópsia significa que quando um homem não tem esse diagnóstico de câncer por meio da biópsia, isso significa que o homem não tem uma tendência a desenvolver um câncer, porque a biópsia são retiradas mesmo de partes corporais, vamos dizer assim. É isso, né, doutor? Eu vou explicar um pouquinho, então, Renato, como que é feita a biópsia. A biópsia, imagine uma glândula, né, uma laranja, e você vai lá nessa laranja e vai tirando pontinhos dessa laranja. Na verdade, a gente distribui a próstata em zonas e vai tirando, são 6 zonas que a gente distribui, e vai tirando fragmentos, 2 fragmentos de cada uma dessas 6 zonas. Esses 12 fragmentos são analisados. Se nenhum deles vem com tumor, o que a gente fala é que a biópsia veio negativa. Agora, entenda bem, se é uma laranja e eu tirei 12 fragmentos, eu posso não ter pego, vamos supor que esse tumor seja tão pequeno, em termos de volume, que eu não consegui acertar a região onde tem esse tumor. Então, uma biópsia negativa, o que ela geralmente nos informa? Que se ele tiver um câncer, se ele não tiver um câncer, ótimo. Se ela veio negativa e a suspeita é muito grande ainda, o que essa biópsia me diz é:
Se ele, por um acaso, tiver o câncer, esse volume desse tumor, desse câncer, não deve ser tão grande, porque a gente tirou 12 fragmentos dessa próstata e nenhum deles veio com câncer. Então, se tiver, é uma região muito pequena. Ô, doutor, agora, levando-se em consideração o seguinte, né? Claro, esses outros exames, né, nós chegamos até a biópsia, que é uma etapa já mais avançada. Agora, antes da biópsia, nós temos essa grande preocupação, o toque retal, né? Quer dizer, o que leva, muitas vezes, os homens a questionarem as suas masculinidades e tudo mais. O que o senhor tem a dizer a respeito, até para tranquilizar, né, uma parte aí dos homens que têm essa preocupação com relação a esse tipo de exame? Renato, é uma preocupação que a gente até entende, mas se você souber como é feito o exame, que assim é totalmente indolor, ele dura poucos segundos, não tem nada que vá causar dor, é desconfortável a posição, o incômodo de 3, 4 segundos, não tem nenhum motivo para que os homens ponham em dúvida a masculinidade ou porque tenham medo, receio. Nada disso vai acontecer, é bem tranquilo realizar esse exame e é muito importante realizá-lo. Uhum. Uma outra questão, doutor, com relação, o senhor falou agora há pouco, muitas vezes os homens que sofrem com esse problema chegam em suas casas, né, com aquela vontade maluca de urinar e às vezes chegam até a fazer as suas necessidades ali sem conseguir chegar até o banheiro. A minha pergunta vai nessa direção. O câncer na próstata, ele chega a causar a incontinência urinária? Bem, Renato, sim. Como eu falei, não é porque o homem tem isso que ele tem um câncer, porque o crescimento benigno também causa isso. Mas o câncer de próstata pode, sim, causar isso. E pode causar a incontinência, ou seja, essa urgência para urinar, como também o contrário, não conseguir urinar, entrar no que a gente chama de retenção urinária. A bexiga vai enchendo, ele não consegue urinar, chega ao ponto de ter que passar uma sonda para aliviar, para retirar a urina que está dentro da bexiga. Então, é importante, se o homem começar a ter alguns sintomas de dificuldade para urinar, urgência para urinar, perda de urina, procurar um urologista para conversar. Uhum. Minha outra pergunta aqui, doutor Alexandre, e acredito que seja a pergunta da grande maioria dos homens, é com relação aos tipos de tratamento, né? E se esses tratamentos, às vezes, precisam realmente ser agressivos, né? Como, às vezes, uma quimioterapia, radioterapia, e ainda dentro dessa pergunta, se há possibilidade de que os homens venham a ter impotência sexual. Muito bem, Renato. Após feito o diagnóstico do câncer, nós vamos classificar esse câncer. O que é classificar? Nós vamos falar assim, esse câncer é de uma agressividade alta, mais ou menos, ou é um câncer bonzinho? Se a gente classifica esse câncer como um de baixo risco, existe uma possibilidade de nós não realizarmos nenhum tratamento ativo naquele momento. O que seria isso? A gente acompanhar esse paciente ativamente com exames ou até mesmo com novas biópsias, sem necessidade de realizar um tratamento curativo. Isso, obviamente, depende muito da expectativa de vida desse indivíduo e do tipo do tumor. Os tumores mais agressivos, ou os tumores que a gente chama de intermediário, de risco intermediário, que a gente classifica através de umas variáveis, esses normalmente necessitam de tratamento. Então, o que nós temos que pegar quando a gente resolve tratar um tumor, um câncer de próstata? A gente vai definir se a gente vai fazer um tratamento curativo ou um tratamento paliativo. O que é um tratamento paliativo? É aquele tumor que não está mais só localizado na próstata, essa célula do câncer já pegou outros órgãos, ou seja, já deu metástase. Então, para esses pacientes que não estão mais com condições de cura, a gente fala que a gente vai fazer um tratamento paliativo. Esse tratamento paliativo, hoje em dia, existem cada vez mais drogas novas surgindo.
nos últimos 5, 6 anos foram aprovados no Brasil várias drogas que são quimioterápicos por via oral, que dão uma qualidade de vida muito boa para esse indivíduo e uma expectativa de vida de 5, 10 anos, mesmo pegando a doença em uma fase mais avançada. Esse é um tipo de tratamento. Muito bom, muito bom. Isso é uma boa notícia que o senhor está trazendo. Hoje em dia, a tecnologia, a ciência está nos trazendo cada vez várias drogas novas para o câncer de próstata. E eu acho que em pouquíssimo tempo nós vamos ter um mapeamento genético disso e nós vamos individualizar cada vez mais o indivíduo e o tratamento. Então, nós estamos no caminho certo em relação a isso, como a gente já faz com a mama. Em relação ao... Pode falar, Renato. Não, eu ia perguntar... Claro que eu achei que o senhor estava terminando a resposta, e eu gostaria de complementar com a questão da impotência sexual, se há esse risco, e também, aproveitando, se o homem pode ficar infértil, né? Hoje é muito comum os homens, inclusive com tratamentos para disfunção erétil, alcançarem aí um patamar de vida de maior qualidade, vamos dizer assim, e querer ser pai, às vezes com 60 ou mais idade, né? Então, eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso também, por favor, doutor. Quando nós diagnosticamos o câncer e vamos propor um tratamento curativo para ele, o tratamento curativo mais utilizado é a cirurgia. A cirurgia que a gente chama de uma cirurgia que chama-se prostatectomia radical. Essa cirurgia, ela retira a próstata e as vesículas seminais. Com essa cirurgia, o homem pode sim, essa cirurgia pode levar à impotência sexual. Por quê? Porque os feixes nervosos que controlam a potência, eles passam muito próximo da cápsula prostática. Então, a cirurgia pode afetar esses nervos, levando à impotência sexual. Quanto ao que você comentou, Renato, sobre... a infertilidade, né? A infertilidade. Essa cirurgia, ela vai levar à infertilidade. Então, se o homem pretende ter filhos, não é que se ele fizer a cirurgia, ele nunca mais vai poder ter filho. Ele pode, porque ele pode congelar os espermatozoides dele e, no futuro, fazer uma fertilização. Então, se ele pretende ter filho, se ele fala que, não, mas doutor, eu quero fazer a cirurgia, eu quero ficar curado, mas eu estou com uma esposa e a minha esposa é mais nova e a gente está pensando em ter uma prole, não, a gente indica a ele fazer uma coleta de sêmen e deixar guardado para quando ele quiser quiser engravidar, fazer a fertilização. Bom, doutor Alexandre, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, né? O papo está muito interessante, eu tenho certeza que nossos ouvintes, internautas e telespectadores estão saindo aqui do nosso programa muito mais esclarecidos sobre esse assunto. E para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor, então, comentasse, deixasse um recado, uma mensagem a respeito de tudo que nós comentamos e sobre, é claro, o Novembro Azul. Bom, Renato, eu que agradeço aos ouvintes do Radar Paulista e meu comentário façam a prevenção do câncer de próstata, procurem o urologista para fazer a prevenção. E mais importante do que isso, a saúde do homem não se resume só à próstata. A próstata é importante, mas nós temos vários outros problemas que nós precisamos conversar, falar e expor, para que a população saiba que existe tratamento para vários outros problemas que o homem possui. Obrigado a todos. A gente que agradece, doutor Alexandre Kripa, muito obrigado e muita honra aqui recebê-lo na nossa programação com essas informações tão úteis e tão importantes hoje, principalmente para o público masculino, mas, como eu disse, isso mexe com a família, né? Com as famílias de uma maneira geral, porque os homens, é claro, quando estão bem de saúde, também isso favorece muito a sociedade de uma maneira geral. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, doutor Alexandre Kripa, tá certo? Obrigado. E vou deixando aqui esse abraço também para todos os nossos ouvintes, internautas, telespectadores que nos acompanham todas as semanas, a quem o nosso programa, é claro, é direcionado e é por você, né? E por nós, nossa sociedade,
eu deixo, então, esse desejo de uma ótima semana a todos. Um grande abraço e até semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá!